Bom, se você está começando no copywriting e ainda acha que copy é só escrever bonitinho, você provavelmente vai errar feio e vai ficar por meses aí patinando. Então eu decidi gravar esse vídeo onde eu te mostro 5 princípios que vão mudar essa percepção. São 5 princípios que eu gostaria de ter aprendido no início da minha carreira e que com certeza vai fazer a diferença para você, mesmo que você não seja um completo iniciante. Ter consciência dessas coisas vai te ajudar a elevar o seu nível de cópia, elevar o seu nível de persuasão, enfim. É, eu não sei em que momento você está chegando nesse vídeo, em que momento você está me assistindo, então eu não sei se você é um completo iniciante, eu não sei se você já tem uma certa familiaridade com copy, eu não sei se você é avançado. Então, da maneira mais resumida possível, o que é copywriting? Copywriting é a arte de escrever de forma persuasiva com o objetivo de gerar uma ação. Então, o seu objetivo com a escrita vai ser fazer as pessoas tomarem uma ação. Seja clicar em alguma coisa, seja comprar, seja se inscrever num canal, seja continuar lendo o seu texto simplesmente, seja vender uma ideia. O objetivo é gerar uma ação. O objetivo da cópia é esse: fazer com que a pessoa tome uma atitude. É escrever pensando no comportamento humano, não só na gramática. Então, uma coisa muito comum é as pessoas acharem que cópia é só escrever. E não, escrever, na verdade, teoricamente é a parte mais simples do processo. Cópia envolve muito comportamento humano. É, a maior parte do trabalho, inclusive, vai ser entender de pessoas, entender como elas funcionam, entender o que elas querem, o que elas estão sentindo, quais são os problemas que elas querem resolver. Então, é basicamente isso. E por que que esses 5 princípios que eu vou te falar nesse vídeo importam? Porque é muito fácil cair na armadilha de só escrever bonito e esquecer que o copy precisa gerar movimento, precisa gerar uma ação. Senão não tem sentido você fazer um texto e de chamar de copy. Então esses princípios são a base para você evitar os erros mais comuns e já começar do jeito certo. Então vamos lá para o primeiro princípio. O primeiro princípio é que copy não é sobre você, copy é sobre o leitor. Então, um erro comum de quem está começando é tentar parecer inteligente, técnico ou até profissional demais. Só que copy não é sobre você nem sobre o seu produto. Copy é sobre quem está lendo ou ouvindo a mensagem, né? O que essa pessoa sente agora? O que ela quer mudar na vida dela? Do que ela tem medo? O que ela busca? O que ela quer? Quanto mais você escreve olhando para a pessoa que vai ler ou ouvir a sua mensagem e não para você, mais impacto você gera. Porque assim, se você quer pescar um peixe, a sua isca deve ser o que ele gosta de comer, não o que você gosta. Você vai pescar o peixe. Então, o que ele gosta? O que aquele peixe gosta de comer? E aí você usa aquilo como isca. Não adianta você pensar assim, eu gosto de bolo de cenoura. E aí você vai e põe aquilo de isca. Porra, o peixe não tá nem aí para isso. Então você não vai conseguir fisgar ele usando uma isca que você gosta. Dá para entender a lógica? Você precisa focar no leitor, na pessoa que vai ouvir a mensagem. Então, você precisa usar argumentos e contar histórias baseado naquilo que importa para ele, não para você. Então, quando você escreve uma copy, o seu leitor ele não quer saber se você tem um diploma, um prêmio ou um logo bonito. Claro, você vai dizer que isso importa. Sim, isso importa, mas não num primeiro momento. Esse é o primeiro vídeo do canal. Em algum momento eu vou falar sobre níveis de consciência. Existem diversos níveis de consciência e baseado em cada nível de consciência existe uma série de argumentos e lógicas que fazem sentido. A autoridade é um gatilho mental que importa, mas isso não entra na conta nesse momento. Então, calma, segura um pouco a ansiedade. Provavelmente eu vou fazer vídeos sobre nível de consciência, sobre gatilhos mentais, sobre autoridade, o que quer que seja. Mas assim, num primeiro momento, quando você escreve uma copy, o seu leitor não quer saber se você tem um diploma, um prêmio ou um logo bonitinho. Ele quer saber, na verdade, se isso aqui resolve o meu problema ou não.
As pessoas são, de certa maneira, egoístas, até um certo ponto. Então, assim, elas querem algo que resolve um problema. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tô com dor de dente. Então eu vou buscar algo que resolve o meu problema de dor de dente. Eu não quero saber se o logo do consultório é bonito, se você é formado em Harvard ou se você é formado na USP. Tanto faz. Eu quero que você resolva o meu problema. E resolva a minha dor de dente. Deu para entender? Tô conseguindo ser claro? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de textos que são focados na própria pessoa versus textos que são focados no problema ou na dor que o cliente tenha. Então, o primeiro exemplo aqui. Somos uma empresa com mais de 10 anos de experiência em soluções digitais personalizadas. Cara, dane-se. Dane-se. Os 10 anos de experiência importam sim. Só que soluções digitais personalizadas não é algo que está no vocabulário da maioria dos clientes. Não é algo que a pessoa olha e fala, nossa, é disso aqui que eu preciso, é disso. Não. Por outro lado, você poderia escrever assim, ó. Você está perdendo vendas por causa de um site que não funciona. A gente resolve isso rápido e sem enrolação. Perfeito. Porque assim, qual que é o problema da pessoa? Você está nichando, você está segmentando. Então, qual que é o problema ali da pessoa? Você está perdendo vendas por causa de um site que não funciona. Então, o problema é o site que não funciona. E a pessoa está perdendo vendas. E aí você diz, a gente resolve isso, rápido e sem enrolação. Quantos profissionais esse possível leitor já deve ter contratado e demorava demais para entregar, que ficava enrolando, ou que às vezes o cara só queria perguntar o preço e o cara marcava uma reunião de 1 hora para explicar, fazer um pitch de venda, mas o cara não queria nada disso, ele só queria ver o preço. Então assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro na hora de fazer uma copy. Pensa que nesse caso aqui, o cara já deve estar cansado de várias soluções parecidas em que a pessoa fica ali fazendo uma call infinita para oferecer um negócio, fica enrolando, ou quando contrata o serviço a pessoa atrasa, a pessoa não entrega, a pessoa dá desculpa. Então aqui você está se diferenciando. Ó, você está perdendo vendas por causa de um site que não funciona. Perfeito. Ela percebe, putz, meu site não funciona mesmo, eu estou perdendo vendas. Você está dizendo, a gente resolve isso, rápido e sem enrolação. Tá vendo que é muito diferente de dizer somos uma empresa com mais de 10 anos de experiência em soluções digitais personalizadas? Os 10 anos de experiência, eles importam? Importam. Não agora. Não nesse momento. Não no primeiro contato que você vai ter com a pessoa, entendeu? Vou dar um exemplo um advogado. Especialista em direito civil com ampla experiência em ações indenizatórias e resolução de conflitos. Nossa, minha dicção foi uma porcaria agora lendo essa frase. Mas tudo bem, tudo bem. É o primeiro vídeo, eleva, eu vou melhorar. Mas enfim, você tá vendo que nessa frase, os termos aqui não conversam tanto com o que as pessoas falam no dia a dia. Ainda bem que eu trouxe o exemplo de direito civil. Eu poderia dar exemplo de outra área do direito, como penal, tributário, o que quer que seja. Só que assim, o consumidor médio que vai procurar algum advogado de direito civil não fala com frequência ações indenizatórias e resolução de conflitos. Não. Agora vê a próxima frase. Foi lesado e não sabe por onde começar? Eu te ajudo a buscar seus direitos com clareza e sem juridiquês. Cara, quantos advogados vão falar com os clientes e só usa termo técnico, só usa termo jurídico, aquele juridiquês. E só quem entende são outros advogados, né? Eu não sou advogado, mas eu, durante a minha carreira, trabalhei bastante com a área jurídica. E assim, quantos advogados usam só juridiquês para conversar com os clientes? Cara, você entende, mas seu cliente não. Assim, e seu cliente não precisa saber de tudo, exatamente tudo. Ele precisa ter o problema resolvido. Então, quando você for explicar para ele, quando você for se comunicar com ele, se comunique da maneira que conversa com o dia a dia dessa pessoa. Como eu falei, o que importa mais é a pessoa e o problema que ela tem, não o seu problema, o seu conhecimento. Não. Então, assim, tá vendo
é sutil a diferença, mas faz muita diferença no resultado. Você precisa conversar focado no leitor, não em você. Então, perceba. Foi lesado e não sabe por onde começar? Imagina que essa pessoa teve algum problema, foi lesada de alguma maneira. Ela vai pensar, nossa, é verdade, eu não faço ideia de como ir atrás disso. O cliente médio, ele não sabe, a maioria das pessoas não sabem. Então você está dizendo, eu te ajudo a buscar seus direitos com clareza e sem juridiquês. Um pequeno disclaimer aqui, advogados, é que eu sei que há uma série de regulamentações para publicidade na advocacia. Só que esse exemplo aqui é um exemplo que pode ser falado numa conversa. Eu não sei se isso pode ser usado numa propaganda especificamente, até porque advogado acho que não pode fazer propaganda, né? Quer dizer, não pode, mas existe o regulamento sempre muda, existe uma série de regulamentos, eu não sou advogado, mas assim, no geral é pensar que tudo que você for falar com essas pessoas, com seus possíveis clientes, fale pensando nele, no que ele quer, no problema que ele quer resolver e de que maneira você pode ajudar ele a resolver esse problema. E aí, claro, vai atrás das regulamentações e tudo. Eu não sei ao certo todos os trâmites e as particularidades, mas é um bom ponto de partida para você. Vou dar um exemplo aqui para dentista também. Então, assim, consultório moderno com foco em estética dental e atendimento humanizado. Cara, isso aqui não conversa com ninguém. Não conversa com ninguém. Pô, consultório moderno. Cara, sinceramente, como eu falei, você entra lá com uma dor de dente, você não quer saber se o consultório é moderno ou não. Você quer que resolvam a sua dor de dente. Estética dental. Cara, qual a diferença de falar que seus dentes vão ficar mais bonitos versus estética dental? Seus dentes vão ficar mais bonitos é parte do vocabulário da pessoa comum, da pessoa que não está acostumada a falar sobre essa área. Da maneira que está escrita a primeira frase, você está falando mais com outros dentistas do que com seus possíveis clientes. E atendimento humanizado, beleza, atendimento humanizado é algo que é mais comum de se ouvir a maior parte das pessoas. Mas enfim, como você melhoraria isso para um dentista? Sorrir sem vergonha não deve ser um luxo. E você faz isso acontecer sem medo do preço ou da dor. Por que essa frase é boa? Primeiro, aqui você está falando de um desejo que as pessoas têm. Sorrir sem vergonha. Muitas pessoas têm vergonha dos próprios dentes. De, putz, é torto, não é bonito, é amarelado, o que quer que seja. As pessoas têm um problema. Então, algumas pessoas têm vergonha em sorrir. Aqui você está dizendo, você está indo de encontro a um desejo que essa pessoa tem. Sorrir sem vergonha não deveria ser um luxo. Não devia ser um luxo, né? E a segunda metade dessa frase, você mostra como você resolve isso. Aqui, você faz isso acontecer sem medo do preço ou da dor. Por quê? Qual que é uma objeção muito grande para dentista? É muito caro esse tratamento. Ou, não, vai doer demais. Tudo bem que vários procedimentos que você faz no dentista não doem. Só que a maioria das pessoas tem a imagem de que, putz, vai doer, é complicado, enfim. Então, assim, é uma maneira de você já antecipar uma objeção. Tá vendo como uma mudança sutil já faz diferença? Eu vou trazer outros exemplos aqui, mas perceba, a gente precisa comunicar focado na pessoa. Eu vou repetir isso aqui muitas e muitas vezes, mas porque é verdade. Até a mensagem fixar e você entrar, conseguir captar isso. Isso vai fazer muita diferença nos seus resultados. E não importa se você é copywriter, ou se não é copywriter, ou se é um entusiasta, ou se você é um dentista, um advogado, tanto faz. Você aplicar essas mudanças vai fazer muita diferença nos seus resultados, nas respostas que você recebe das pessoas e no dia a dia. Para uma nutricionista, formada em nutrição pela USP com especialização em emagrecimento saudável. Tem um ponto muito importante aqui que vai virar um vídeo depois, que é: existe uma diferença entre aquilo que as pessoas falam conscientemente, que elas falam abertamente para os outros, versus aquilo que elas realmente sentem e pensam. Então, assim, a primeira coisa é, formada em nutrição pela USP,
não faz tanta diferença. Assim, para uma carreira até faz, mas para o cliente final, tanto faz. Especialmente se ele não for de São Paulo. Ele não vai nem saber o que é a USP. A USP é a Universidade de São Paulo, né? Com especialização em emagrecimento saudável. Emagrecimento saudável é uma coisa que conscientemente as pessoas buscam. Mas no último grau, nem sempre. Nem sempre. Tem pessoas entrando em um monte de dieta maluca aí, que não é saudável, claramente não é saudável. Elas podem até saber disso, mas elas entram. Por quê? Porque o desejo inconsciente de emagrecer é mais forte do que o desejo de ser saudável. Ok, mas isso é uma conversa para outra esfera, para outro vídeo, onde eu vou provavelmente gravar um novo vídeo falando sobre a diferença entre os desejos conscientes e inconscientes. A diferença da mente consciente, que a gente fala abertamente para as pessoas, versus a mente inconsciente, que é aquilo que a gente deseja no segredo e não fala. Isso é assunto para outro vídeo. Mas enfim, na frase aqui, como que eu mudaria essa frase e como ficou? Tá cansado de dieta que só funciona por uma semana? Eu te ensino a emagrecer com comida de verdade e sem culpa. Cara, isso aqui bate numa coisa que acontece muito. Eu falo por mim, nas vezes em que eu já tentei fazer uma dieta, provavelmente, eu não sei se quem tá me assistindo já tentou, provavelmente sim. Eu sei que sim, mas assim, a gente tenta uma dieta maluca e funciona bem por uma semana. Depois aquilo ou é muito restritivo, ou enfim, não funciona, não é aplicável na rotina. E aí o que acontece? Você desanda e provavelmente você recupera o peso e ganha até um pouco mais de peso do que você perdeu naquela uma semana que você fez. Então é uma coisa comum. Tá vendo que assim, você tem que pensar a cabeça do público. O público provavelmente vai se identificar ao pensar, tá cansado de uma dieta que só funciona por uma semana? O cara vai pensar, pô, é verdade, eu já tentei várias dietas e elas funcionam alguns dias e depois eu não consigo seguir mais. Porque é uma dor comum, é um acontecimento comum na vida desse público. Então você está se comunicando com ele. A pessoa já vai parar para pensar um pouco. E aí você diz, eu te ensino a emagrecer com comida de verdade e sem culpa. Comer comida de verdade é um bom argumento, porque putz, o que mais tem são coisas artificiais por aí. E o sem culpa é porque a maioria das pessoas se sentem culpadas quando comem coisas. Exemplo, você pede um lanche e logo depois você come, mas você se sente culpado por aquilo. Você pensa, putz, eu não deveria ter comido esse lanche e tudo. É possível encaixar lanche na dieta? É possível. Claro que você não vai comer lanche todo dia, o tempo todo, mas é possível. Então você está dizendo que é possível, sem culpa. Para terapias. Abordagem integrativa com foco no. Bom, vou fazer um corte nisso aqui, né? Abordagem integrativa com foco no bem-estar emocional e desenvolvimento pessoal. Cara, isso aqui tá genérico ao extremo. E abordagem integrativa. Para quem é um possível cliente, paciente de um psicólogo, talvez ele nem saiba o que significa abordagem integrativa. O foco no bem-estar emocional e desenvolvimento pessoal. Bem-estar emocional, beleza, a pessoa quer. Desenvolvimento pessoal também, mas é muito amplo, é muito genérico, tá vendo? Como que ficaria melhor essa frase? Tem dias em que até levantar da cama parece difícil, né? A gente pode cuidar disso com calma, no seu tempo. Novamente, aqui entra no mesmo exemplo dos advogados. Eu sei que você não pode ficar fazendo propaganda para psicologia, mas você pode conversar com as pessoas, certo? E faz diferença você conversar com a pessoa dizendo que você tem uma abordagem integrativa com foco no bem-estar, enfim, versus você conversar com alguém dizendo que, ó, tem dias que até levantar da cama é difícil, não é mesmo? A gente pode cuidar disso com calma e no seu tempo. Porque primeiro você disse que é possível cuidar disso. Eu não sei se está vazando algum barulho, que tá chovendo muito hoje no dia que eu tô gravando. Mas não sei se está vazando áudio. Mas enfim, acho que você vai entender a mensagem. Tem dias em que até levantar da cama parece difícil. Você trouxe um sintoma. Levantar da cama está sendo difícil. Pode ser alguma questão, enfim. E aí você diz, a gente pode cuidar disso com calma, no seu tempo.
Então, assim, pessoas que procuram terapia, boa parte das vezes, elas têm dificuldade de fazer as coisas por sentirem muita pressão. Como, putz, eu quero ter hábitos melhores, mas, cara, isso aqui vai dar muito trabalho, é muita pressão, é o tempo todo o pessoal falando conteúdo nas redes sociais sobre produtividade, sobre isso, sobre aquilo, a pessoa se sente mal com isso. Então você está dizendo, ó, primeiro, é possível resolver o problema, a gente pode cuidar disso com calma, não precisa ser algo absurdo, não preciso ficar cobrando o tempo todo você, e no seu tempo. E aí no seu tempo você melhora. É o que a pessoa busca naquele momento. Então tá vendo como fica mais forte? Um próximo exemplo, é o último desse primeiro tópico, é freelancer. Freelancer de tráfego pago. Então, bom, acabei revelando aqui qual que é o princípio 2, enfim. Ok, vou até dar um... Eu não vou editar essa parte, não, vou deixar aqui embaixo para ninguém ficar vendo e não pensando no que eu estou explicando agora. Assim, ó, freelancer de tráfego pago. Gestor de tráfego com foco em performance, ROI e campanhas escaláveis. Cara, se o seu cliente não entender minimamente de marketing, e vários clientes que você vai ter como tráfego pago não vão entender, ele não tá querendo saber o que é performance, ROI, campanhas escaláveis. Às vezes, tipo, não é que ele não está querendo saber, ele quer saber, mas ele não sabe ainda. Ele não sabe o que significa ROI, ele não sabe o que é uma campanha escalável, ele não sabe o que é um foco em performance. Então, assim, aproxima a sua mensagem de quem vai receber ela. Como ficaria essa mensagem? Você gasta com anúncio, mas não vende. Então, é uma pergunta. Você gasta com anúncio, mas acaba não vendendo, né? Eu arrumo a sua campanha para fazer o que ela devia, gerar resultado. Imagina que eu sou um dono de uma pizzaria e eu quero investir em tráfego pago. Eu não faço ideia do que é performance, ROI, campanhas escaláveis, mas eu sei que eu já fiz anúncio e não vendi nada. Eu já sei que eu queria ter resultado. Eu já sei que outros colegas e empresários, sei lá, o cara da hamburgueria que eu conheço ali, anuncia e ganha dinheiro com isso. E traz clientes. É isso que eu quero. E aí, é isso que você diz? Você gasta com anúncio, mas não vende? Sim, gasto com anúncio e nunca vendi nada. Para mim, deu prejuízo. Aí você fala, ó, eu consigo arrumar a sua campanha para fazer o que ela devia fazer, que é gerar resultado para você, trazer mais clientes, trazer mais dinheiro, trazer mais faturamento. Tá vendo? É simples, é comunicar aquilo que o público quer. Como que você descobre o que o público quer? Fazendo pesquisa. Obviamente, isso não é assunto para esse vídeo, mas eu acabei de anotar aqui, vou até anotar que eu preciso fazer um vídeo sobre isso, sobre ensinar você a pesquisar, fazer a pesquisa do público-alvo da maneira mais correta possível. Isso aqui faz toda a diferença. É por isso que eu disse que copy não é só sobre escrever bonitinho, escrever bem. Copy é sobre entender de pessoas. E principalmente, não é qualquer pessoa, entender sobre a pessoa que você precisa comunicar. Eu sou um gestor de tráfego e quero trazer um cliente de uma pizzaria, eu preciso entender quais são os problemas que ele tem, quais são as dores, quais são os desejos. Então vou até anotar aqui, não vai ter corte, o vídeo, enfim, é o primeiro vídeo do canal, mas a ideia é que seja uma coisa mais simples, mais próxima. Eu não quero ser um guru, fica de terninho aqui, inclusive eu tô até com a camisa de futebol aqui, não quero ficar de terninho aqui explicando, que isso e aquilo, faça isso, acorda 5 horas da manhã. Não, esse não é o foco do meu canal. E espero que você goste, né, do que estou fazendo até aqui, mas vou anotar, é um ponto importante. Trazer conteúdo sobre pesquisa. Enfim. Bom, vamos lá para o próximo princípio, que você já recebeu um spoiler, porque sem querer eu mostrei. Mas é o seguinte, qual que é o princípio 2? A emoção vem primeiro e a lógica vem depois. Por quê? Porque as pessoas compram com o coração primeiro e só depois elas justificam com a cabeça. Por isso, a sua copy precisa conectar primeiro e depois você explica. Depois você explica. Primeiro conecta com a pessoa. Então, se você começa um texto tentando convencer com fatos, estatísticas, argumentos frios, você vai perder o interesse de quem lê você, de quem está te lendo.
vai perder o interesse dessa pessoa. Se você já começar trazendo fatos, estatística, argumento e isso aqui. Pensa assim, ó. A emoção é o que abre a porta. A lógica entra depois. Então, alguém precisa abrir a porta. A emoção. Depois a lógica entra também. Eu não estou dizendo que não é para ter lógica nos textos. Eu estou dizendo que primeiro você precisa captar a emoção da pessoa. Então você precisa se conectar rapidamente com a dor, com a realidade do seu leitor. E a lógica geralmente funciona depois que a pessoa já se sentiu compreendida. A lógica vende muito bem para quem já está interessado. E a emoção pega quem nunca te viu ainda. Se você não emocionar primeiro, ninguém vai ficar para ouvir sua explicação. Pensa o seguinte, a gente está competindo pela atenção das pessoas. A moeda mais forte de hoje em dia é a atenção. E todo mundo está tentando pegar a atenção de todo mundo o tempo todo. É por isso que existe o TikTok, é por isso que existe o Instagram, é por isso que existe o YouTube, é por isso que existe a televisão. Enfim, todo mundo quer um pedaço da sua atenção. Por que eles querem a sua atenção? Para que você continue consumindo, para que você pegue familiaridade com essas pessoas, para que você gere uma relação de costume, né, de assistir e tudo, para depois te vender alguma coisa. As pessoas querem vender algo, seja um espaço publicitário. Por exemplo, quando você assiste a TV aberta, você assiste, sei lá, a Globo. Você está assistindo ali o futebol que seja. Você não está pagando para assistir, mas tem uma marca que está pagando a TV para ser mostrada ali, porque depois você vai acabar comprando alguma coisa. Então, sei lá, a marca de cerveja passa um comercial ali, eventualmente você pode acabar comprando. Então, assim, nós estamos brigando pela atenção das pessoas. E para isso, a gente não tem muito tempo de ser chato, de ficar perdendo tempo com coisas que não vai gerar interesse. Porque se você começar o seu texto chato, de maneira chata, trazendo muitos fatos, muitos argumentos frios, sem despertar nenhuma emoção, principalmente para quem não te conhece ainda, o cara vai simplesmente rolar o feed e ir pro próximo vídeo. Ir pro próximo vídeo no YouTube, ou descer para ir pro próximo vídeo do TikTok, ou o próximo Reels no Instagram, ou o próximo carrossel, o próximo post, o próximo story. Então a pessoa simplesmente vai pular e ignorar o que você está falando. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de frases escritas com lógica versus frases escritas para gerar emoção. Descubra técnicas comprovadas para aumentar sua produtividade e autoestima. Cara, tem pessoas que já estão buscando produtividade e autoestima. São termos que elas já buscam. Como eu disse, eu não estou dizendo que não é para ter lógica nos seus textos. Mas você precisa captar a emoção primeiro. A lógica vai servir muito para quem já quer comprar. Que é aquilo que dos níveis de consciência, que inclusive está anotado aqui no meu caderninho. Eu vou fazer um vídeo sobre níveis de consciência. Mas que é o seguinte. Se eu não estou consciente ainda que aquilo é um problema, eu não estou buscando aquilo. E se eu não estou buscando, aquela mensagem não vai ressoar em mim. Exemplo. Se eu não percebi ainda que eu tenho problemas de produtividade, que eu tenho dificuldade em ser produtivo, eu ler essa frase de aumentar a produtividade não vai me fazer diferença, porque eu nem sei que eu quero aquilo ainda. Agora, gerando uma emoção, talvez eu pare para pensar e pare para continuar lendo ou ouvindo o resto da mensagem, que é: você ainda sente que não é bom o bastante, mesmo dando tudo de si? Talvez eu pense: caramba, às vezes eu penso que eu não sou bom o bastante, mesmo entregando tudo que eu tenho. E aí você continua ouvindo. Você gerou uma certa emoção. Exemplo. Aprenda a organizar suas finanças com o nosso método de gestão pessoal. O método de gestão pessoal pode servir para quem já quer comprar, para quem já te conhece. Mas não é interessante o suficiente. Agora, uma emoção. Seu cartão recusou de novo, né? Tá na hora de virar esse jogo. Aí a pessoa, se ela tá nessa situação, claro, nem todo mundo está. Se ela tiver, ela vai pensar: caramba, de verdade, eu fui no mercado ali tentar passar e meu cartão não tá passando, cara. Tô passando vergonha toda hora. Toda vez que eu vou tentar comprar alguma coisa, não dá. Eu preciso me organizar melhor, mano. Eu preciso ver o que eu vou fazer com as minhas finanças. Tá na hora de virar esse jogo. Aprenda receitas saudáveis e balanceadas com baixo teor calórico. Como eu falei, receitas saudáveis e balanceadas. Putz, mano. Baixo teor calórico.
Pra você ter uma ideia, tem gente que nem sabe ainda que calorias é o que te engorda. Tipo, você tá num superávit calórico. Então, assim, não vai conectar muito com quem tá no início ainda. Então, uma frase, um jeito muito mais emocional de escrever isso. Você não precisa passar fome para se sentir bem com o espelho. Aí você tá dando uma mensagem forte, dizendo assim, ó, você não precisa passar fome para entrar em forma, para se sentir bem consigo mesmo, com o espelho. E aí você tem mais espaço para aí sim você trazer dados, estatísticas e tudo. Então primeiro você capta a emoção, depois você vai atrás da lógica e você explica de forma lógica. É porque se você não trouxer a lógica, você talvez não consiga argumentar de verdade com a pessoa. Mas primeiro você capta a emoção para ela continuar te ouvindo, prestando atenção. Aqui tem alguns outros exemplos. Eu vi que o vídeo já está dando 30 minutos aqui. Então eu vou pular esses exemplos para ir para o próximo. Mas, no geral, pensa com isso. Primeiro você capta a emoção, depois você vai atrás da lógica. O terceiro princípio é que a clareza vence a criatividade. Quem está começando em copy costuma querer impressionar. Então, usar palavras bonitas demais, metáforas complexas, frases longas demais. Mas isso só deixa a sua mensagem confusa. Copy boa é óbvia, é clara, ela é direta. O objetivo de um texto de copy não é parecer inteligente. É fazer o leitor entender sem esforço o que você quer dizer. Como eu disse lá atrás, até acabei antecipando aqui, hoje em dia a atenção é a moeda mais importante. Então pensa o seguinte, se a pessoa precisa reler a sua frase para entender, você já perdeu. Copy boa é aquela que o cérebro entende na primeira leitura, sem fazer força. Por que você já perdeu se a pessoa precisar reler sua frase para entender? É simples. Porque imagina que ela está no feed do Instagram. Cara, se aquilo foi muito complexo, ela não conseguiu entender, ela for ter que ler de novo, ela não vai ler de novo. Ela vai simplesmente pegar o celular e ir para a próxima mensagem. Então você precisa ser óbvio, precisa ser fácil, precisa chamar a atenção. Aqui tem alguns exemplos de frases enroladas versus frases mais diretas. Potencialize suas conexões estratégicas para catalisar oportunidades comerciais. Cara, é muito complicado de entender isso aqui. Tudo bem. Pessoas deveriam ler mais para ter mais repertório e tudo, mas cara, se tem alguém comunicando de uma maneira mais simples e direta, o público tende a ir nessa pessoa. Potencialize suas conexões. Cara, você já perdeu a pessoa ali. Versus conquiste mais clientes conversando do jeito certo. Então, assim, tem um escritor famoso que eu não vou lembrar o nome, mas eu li em algum lugar que a frase era o seguinte, ó. Escrever muito é fácil. Difícil é escrever pouco. Então, assim, isso é verdade. Falar muito sobre uma coisa é fácil. Difícil é condensar aquele conhecimento em poucas palavras. Veja ali, ó. Potencialize suas conexões estratégicas para catalisar oportunidades comerciais. Versus conquiste mais clientes conversando do mesmo jeito. A frase está dizendo a mesma coisa, só que de uma maneira muito mais direta e que todo mundo entenda. Descubra como aprimorar sua estética corporal com métodos nutricionais inovadores. Assim, métodos nutricionais inovadores. A maioria das pessoas não estão interessadas nesse termo, mas elas estão interessadas em aprenda a emagrecer comendo comida de verdade. É a mesma coisa, só que dita de um jeito melhor. Para um curso de oratória. Desenvolva competências comunicacionais para impactar audiências em múltiplos contextos sociais. Pensa o seguinte, deve ter um termo para isso, mas pensa aqui, ó. Comunicacionais, múltiplos contextos sociais. Você deixou sua linguagem muito travada no cérebro da pessoa. Desenvolva competências comunicacionais. Você travou o cérebro da pessoa. Versus aprenda a falar bem, prender a atenção das pessoas em qualquer situação. Cara, muito mais simples, muito mais direto. Serviços de entregas rápidas.
Oferecemos soluções otimizadas para potencializar o desempenho da sua cadeia de distribuição. Versus, entregamos seus produtos mais rápido e com menos dor de cabeça. É isso que o cara quer ler. Quando você contrata uma empresa de logística, de entrega, para entregar alguma coisa para você, você quer que a sua entrega seja mais rápida e com menos dor de cabeça, que as coisas não se percam no caminho, que não seja extraviado, que não aconteça nada. Então, é ir direto ao ponto. Transforme sua jornada interior por meio de práticas contemplativas baseadas em mindfulness. Versus, ansiedade demais? Respira. A gente te guia para ter paz de novo. Muito mais direto. O próximo princípio é que a estrutura importa mais que a inspiração. Copywriting não é sobre escrever bonito. Sim, eu vou repetir isso aí infinitas vezes, eu repito as mesmas coisas, mas por que a repetição é importante para o aprendizado? Porque aí a mensagem fixa. Se eu disser cada uma dessas coisas uma vez só, você vai esquecer. E pior, se eu disser uma vez só e você não aplicar, não pensar sobre isso, aí que você vai esquecer mesmo. Então assim, e fica uma dica extra aí de copy que não estava no roteiro, que é repetição é importante para a mensagem fixar na cabeça das pessoas. Então, tanto para você quando você vai fazer uma copy, quanto para você que vai aprender alguma coisa. Você precisa repetir aquilo. Repete, 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 repete. Porque aí a mensagem fixa. Eu vou dar um exemplo. Aquele chocolate lá, o batom. Compre batom. Cara, era o tempo todo falando, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom. Eu não esqueço mais dessa porcaria. Eu não vejo mais comercial do batom na TV, então devo ter entregado um pouco da idade, na casa dos 30 anos, mas pensa o seguinte, uma mensagem precisa ser repetida para gerar lembrança, para gerar branding mesmo. Isso serve para marcas, tipo, você vê muitas vezes o logo da Coca-Cola ali, e você lembra que a Coca-Cola existe. Se ela nunca mais fizesse uma propaganda, à medida que os anos passassem, como é a Coca-Cola levaria muito tempo, mas à medida que os anos passassem, as pessoas esqueceriam. Lembra do ditado popular, que não é visto não é lembrado, então você precisa repetir. Enfim, copywriting não é sobre escrever bonito, é sobre seguir uma lógica de persuasão, hein? Não é só argumentos lógicos, mas é seguir uma persuasão que leva o leitor a agir. O objetivo final é fazer com que ele faça algo, tome uma ação. E existem fórmulas clássicas que funcionam há décadas e provavelmente vão continuar funcionando. E para que elas servem? Elas organizam o raciocínio da sua copy e deixam tudo mais claro, mais convincente e mais fácil de escrever. Se você ficar esperando inspiração para escrever uma copy, você vai viver travado. Mas se você aprender essas estruturas, você passa a ter um mapa. E com o mapa, é mais fácil de chegar no seu destino. Imagina que você precisa ir de carro para algum lugar. Se você tem um GPS, um mapa ali que te mostra o caminho, é muito mais fácil do que se você não tivesse. É para isso que servem essas fórmulas. E aqui fica um aviso muito importante. Não confunda isso com fazer um texto genérico ou sair fazendo tudo igual por aí. A fórmula ela é uma estrutura, é um norte. Não quer dizer que você precisa sempre fazer os textos iguais. Todo texto eu preciso começar desse jeito, depois fazer isso no meio, depois fazer isso no fim. Muita gente erra feio nisso, inclusive. Eu vejo vários textos por aí que são praticamente iguais. Eu já sei que ele vai começar de um jeito, vai fazer uns argumentos no meio, vai contar uma historinha aqui e no final vai me vender alguma coisa. Ela é uma estrutura, mas você precisa dar um tempero, você precisa dar uma roupagem para aquilo. E existem 3 fórmulas que você pode usar, existem outras, claro, mas eu trouxe 3 aqui, que é o AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Paz, inclusive. Paz, problema, agitação e solução. Depois o antes, depois, pontos. Como você está, como pode ficar, como chegar lá. E aqui eu trouxe exemplos de textos escritos em cada um desses modelos. Só tomar uma água primeiro. Bom, eu trouxe aqui um exemplo com AIDA. Sem estrutura, como fica um texto?
Aprender copywriting pode ser importante para quem quer trabalhar com marketing. Existem várias técnicas que ajudam a melhorar a escrita e aumentar as chances de conversão. É um campo que está crescendo muito e oferece boas oportunidades. Nosso curso traz conteúdos interessantes para você que quer aprender mais. Existe uma maneira melhor de escrever isso usando o AIDA. Como ficaria? Primeiro, chamando a atenção. Você já se perguntou por que alguns textos vendem tanto e os seus não? Aí você gera um interesse. A resposta não está no talento, está na técnica. E ela pode ser aprendida. E aí você gera um desejo. Imagine conseguir escrever páginas que geram vendas, seguidores, oportunidades, mesmo começando do zero. Aí você tem que tentar gerar uma ação. Clique aqui e comece hoje. Aprender copy pode mudar sua carreira. Isso aqui poderia muito bem ser um anúncio para vender um curso de copy, né? Um exemplo da estrutura PAS. Sem estrutura, você pode melhorar suas vendas se investir mais em comunicação. Falar bem é importante e pode abrir portas. Existem técnicas que ajudam nisso. Como ficaria esse texto escrito na fórmula PAS? Problema. Você trava na hora de vender ou explicar seu serviço? Isso faz você perder clientes que poderiam te pagar e você sabe disso. Aí você traz uma agitação para a pessoa. E aí você apresentou uma solução. Com 3 técnicas simples de comunicação, você vai conseguir falar com mais clareza e vender com mais segurança. Então, é uma estrutura, mas o miolo ali, o que você vai colocar é com você, é o seu tempero. Mas você tem um meio ali, um norte. Facilita você escrever quando tem uma estrutura versus uma página em branco sem modelo nenhum. Um exemplo de antes, depois, pontos. Tem estrutura. Ter uma alimentação saudável é importante. A maioria das pessoas precisa melhorar os hábitos alimentares e isso pode ajudar no bem-estar e na autoestima. Nosso programa foi criado por especialistas e tem ajudado muitas pessoas a melhorar sua relação com a comida. Como ficaria nessa estrutura ADP? Você vive começando dietas e desistindo depois de alguns dias. Você faz, na verdade eu li errado, né? Porque você faz uma pergunta. Você vive começando dietas e desistindo depois de alguns dias? O depois? Agora imagina comer bem, sem culpa, sem neura e ver o resultado no espelho. E aí você cria uma ponte. Então assim, você descreve o antes da pessoa, você diz como vai ser o depois, como ela vai chegar, e aí você mostra a ponte para isso. Com o nosso programa, você aprende a se alimentar de forma simples, prazerosa e sustentável. Nada de extremismos, só o que funciona. Eu vou gravar um vídeo, estou prometendo muitos vídeos, né? Mas enfim, eu vou gravar um vídeo explicando cada uma dessas estruturas, um vídeo específico para cada um. Então, um vídeo específico para a AIDA, um vídeo específico para a ADP, um vídeo específico para o PAS. Aí eu consigo explicar melhor e com mais exemplos. Já está dando 43 minutos de vídeo aqui, pelo menos a minha ferramenta aqui. Mas eu espero que você esteja gostando e entendendo a explicação. O último princípio, mas não menos importante, é que ninguém lê tudo, só o que interessa. As pessoas não leem, elas escaneiam. O leitor comum, ele vive rolando a tela. Tipo, ele passa o olho rápido e ele só para quando alguma coisa chama a atenção dele. Então, por isso, você precisa criar linhas de fuga. O que são linhas de fuga? São palavras ou elementos que saltam aos olhos e guiam a leitura. Como que você faz isso no texto? Títulos, bullets, perguntas, negrito, itálico, frases curtas, espaçamento entre as linhas. Tudo isso ajuda a capturar quem está ali o tempo todo no celular, rolando e indo para o próximo post, indo para o próximo vídeo. Um texto ele precisa parecer mais com uma persiana aberta do que com um muro de tijolo. Aqui tem um exemplo de como uma persiana e um muro de tijolo. Não é a melhor imagem do mundo, mas é mais para você pensar que assim, o texto ele não pode ser blocado, tipo aquele blocão de texto. E aqui eu tenho exemplos. É o mesmo texto, só que está escrito de maneira diferente. Tá vendo como é difícil ler do jeito que está aqui? É muito bloco. É muito blocado. Imagina você lendo isso aqui num celular. Agora, ler do jeito que está aqui é muito mais fácil. Eu adicionei um título, mas fora isso, o texto é igual.
Alimentação equilibrada, mais simples do que parece. Aí tem bullets. Então eu pus um emoji aqui. Todo mundo associa emoji a ChatGPT hoje em dia. Mas é uma maneira de você chamar a atenção também, de se diferenciar. Tem tópicos, tem o espaço. Eu coloquei o que eu queria destacar. Eu aumentei a fonte. Tem o espaço entre as linhas. Então, assim, é muito mais fácil ler este texto aqui do que esse. Por mais que esteja escrito as mesmas coisas. É muito mais suave, agradável aos olhos do que ler isso aqui. É a mesma coisa, mas está escrito de uma maneira diferente. Bom, recapitulando, você precisa lembrar disso aqui. E são os 5 tópicos. Primeiro, copy não é sobre você, é sobre o seu leitor. O segundo é emoção. Primeiro, a lógica depois. Clareza vence a criatividade. A estrutura importa mais que a inspiração. Ninguém lê tudo, só o que interessa. Eu vou deixar as marcações de tempo nesse vídeo nos comentários ou na descrição. Eu não sei ainda como é que faz isso. O primeiro vídeo do canal, mas eu vou cobrir e vou colocar. E você pode voltar quantas vezes quiser e ir direto no tema que te interessa. Aí eu acho que fica mais fácil para você ir estudando. E o que eu recomendo é importante assistir esse vídeo inteiro, sim, mas assista e anote as coisas, assista com um tom de estudo. Tenta estudar sobre o que eu disse, depois pesquisa. Enfim, vai do seu interesse em aprender de fato o copy, né? Eu tentei passar o máximo possível de informações, o vídeo até ficou um pouco longo, mas acredito que está bem completo. E aí você pode revisitar esse vídeo para sempre, né? Enquanto o YouTube existir, você pode revisitar esse vídeo e ir direto no ponto que você interessa. Como eu disse, esse é o primeiro vídeo do canal, então eu espero que você tenha gostado. Se o conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, comenta aqui temas relacionados à copy que você gostaria que eu trouxesse para o canal e como esse vídeo te ajudou. E se eu receber comentários positivos sobre o vídeo, eu estou pensando em criar uma newsletter no Substack, é de graça, para deixar esses documentos para você. Então, eu transformar esse doc num artigo ali de newsletter que você pode visitar em outro momento e deixar ali no Substack. Então, um grande abraço para você e até a próxima. Falou, até mais.